Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta agora com a carta de Tiago, no seu capítulo 5. Tiago, irmão do Senhor. O texto diz o seguinte: Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Graças a Deus pela sua palavra. Eu sei que quando a gente está cansado, eu sei que quando você está exausto, eu sei que após mais um ano de uma jornada, de uma caminhada que não tem sido nada fácil, você ouve a palavra tenha paciência, às vezes acaba aumentando o nível de irritação da pessoa. Tenha calma, fique calmo, tenha paciência. E às vezes nós respondemos, e por um acaso eu tive outra coisa além de paciência até hoje? Tenho feito algo além de aguardar em Deus, esperar em Deus, confiar em Deus? Por um acaso a minha vida tem outra marca, tem alguma outra característica que não seja essa de esperar confiante no agir de Deus? Nós, nós exigimos muito de Deus. E eu acho isso correto. Eu acho isso saudável. Nós esperamos muito. Porque para Deus, a Bíblia declara, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Acreditar menos do que isso não é fé. Não é fé. Nós acreditamos. Nós acreditamos no poder de Deus, na ação de Deus. Nós acreditamos que a vontade de Deus é a salvação das nossas almas. Nós acreditamos que a vontade de Deus é a manifestação da cura do nosso corpo, do nosso ser. E assim vivemos. Mas há também uma série de expectativas em relação a nós mesmos que a palavra de Deus lança sobre a vida de todo aquele que crê que Jesus é o Cristo de Deus. E Tiago, eu gosto do Tiago, eu gosto das cartas dele. Ele é muito prático, ele é muito objetivo, tá bom? Ele não tem o mesmo nível retórico de um apóstolo Paulo. Isso é inquestionável, isso é incomparável. Mas os escritos dele são dotados de uma sabedoria bastante rica, uma sabedoria bastante prática, uma sabedoria voltada para a vida comum, para a vida diária, tá bom? E Tiago fala, portanto, meus irmãos, alguns traduzem aqui, meus irmãos e irmãs, o objetivo é todo o corpo de Cristo, toda a igreja de Deus. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Por que ele fala até a vinda? Porque a plena realização de tudo que Jesus fez por nós, tudo que Deus realizou pela humanidade através de Cristo Jesus, a plena consumação disso, ocorrerá única e exclusivamente através de Cristo Jesus. Grandes coisas o Senhor Deus tem realizado nas nossas vidas. Grandes coisas o Senhor Jesus Cristo tem realizado e continuará a realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Agora, de forma plena e absoluta, somente com Cristo, para que o cristão nunca se esqueça de que toda a sua vida depende de Cristo Jesus. Não há cristão sem Jesus, o Cristo. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Isso diz respeito aos períodos da agricultura de Israel naquele período lá, né? De cultivo, o plantio, a expectativa da colheita e da safra, e ele usa a figura da paciência do lavrador que aguarda o fruto de todo o seu trabalho. E a nossa vida, a nossa fé, também resultará
resultará em Cristo Jesus de vida plena e abundante de vida eterna. A paciência, a paciência requerida do cristão, conforme está dito aqui por Tiago, ela é sinônimo de fé. Ela é sinônimo de fé e de esperança, porque ela produz perseverança. Perseverança. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. A vinda de Cristo Jesus está próxima. A vinda de Cristo Jesus está mais próxima hoje do que estava nos dias em que Tiago escreveu essa carta e enviou pela Igreja de Deus, pela Igreja de Cristo Jesus. A vinda, o retorno de Cristo Jesus não tarda. Mas se passaram 2000 anos, graças a Deus, já pensou se tivesse ocorrido antes? Nós certamente não teríamos sido alcançados. Graças a Deus que o Senhor Deus permitiu esse período. Viemos à vida, viemos à existência e fomos alcançados pela graça de Deus. Ao invés de reclamação e murmuração, nós temos mais motivos para glorificarmos a Deus pelo seu imenso amor e pelo seu rico favor para com os outros. Irmãos, outra coisa que Tiago exige, ele exige, tá? Não é fácil, ele não está pedindo nada fácil, tá? Porque se ele falar assim, ó, tenho paciência por uma semana, por um mês, mais um ano, ou você que é novo na fé, tenha paciência aí por 10 anos no máximo, 15, talvez 20. Não, não é isso que ele está dizendo. A paciência deve nos conduzir a Cristo Jesus, porque a nossa fé está nele, a nossa vida está nele. Então, tudo que nós expressamos em termos de fé nos conduz até Jesus, o Cristo, o Salvador de Deus, o Salvador das nossas vidas. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Tiago odiava mexerico, fofoca, murmuração. Ele detestava essa prática da lamúria, da reclamação, tá bom? Não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está às portas. É comum em todas as sociedades humanas, tá? Em todo grupo humano, as pessoas expressarem seus sentimentos de frustração culpando alguém, culpando um outro e não a si mesmo, a si mesmo. Essa cultura aí, esse hábito é presente em todos os grupos humanos, porque em todos os grupos humanos algumas pessoas, alguns indivíduos, via de regra, são responsabilizados pelo sofrimento dos demais. São tratados como se fossem um fardo, um peso, um obstáculo, um impedimento, um tropeço para as conquistas daquele grupo como um todo. E na igreja emergente aqui, na igreja que surge também a murmuração, prática condenada por Tiago, algo que não deve fazer parte das nossas. É um desafio, é um desafio, é um desafio. Não murmurar, não reclamar e não lançar sobre os outros a responsabilidade pelo insucesso dos demais. Nós somos, cada um de nós, responsáveis única e exclusivamente pelas nossas vidas. Se pudermos ajudar, devemos. Se não, nos calemos e sigamos em frente. Sigamos adiante. Se pode abençoar, abençoa. Não julgue. Não julgue. É o que Tiago está falando. O juiz está às portas. Jesus julgará todos aqueles que dizem a ele pertencer. Porque hoje aí todo mundo pode se dizer cristão. E eu não questiono isso. Eu não tenho o direito de questionar. A pessoa diz que tem a sua fé,
a sua esperança, a sua confiança na pessoa bendita de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Se essa pessoa, se essa pessoa apresenta aí algum comportamento que não é condizente com essa fé, ela faz parte do rol chamado humanidade. Humanidade. Porque não há entre os humanos uma pessoa que consiga viver à altura da fé que confessa. Tá? Isso é comum. Tá certo que alguns nem se esforçam, alguns nem se empenham, e outros tentam seguir o caminho oposto, mas isso não é responsabilidade nossa. O Marco Antônio é responsável pelo Marco Antônio. A Maria é responsável pela Maria. O José é responsável pela vida do José, assim como o Pedro, o Tiago, o João, o Bartolomeu, o Mateus, o Zaqueu e todos os 8 bilhões de seres humanos, um pouco mais, que foram agraciados com vida, estão sobre a face da terra. Cada um é responsável diante de Deus por si mesmo. Nós temos responsabilidades pessoais, familiares, sociais. Não estou negando isso. Eu estou dizendo que, em termos espirituais, no tocante à vida eterna, cada um responderá por si diante do Todo-Poderoso Deus. Irmãos, imitai. Eu memorizei outra, né? Mas o texto diz aqui: Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Olha o exemplo que Tiago lança sobre as nossas vidas. Olha o exemplo que Tiago tem para si e para a Igreja de Deus, para todo o corpo de Cristo sobre a terra. A nossa disposição em perseverar na fé em Deus através de Cristo Jesus deve ser em algo semelhante à dos profetas, que, mesmo tendo enfrentado oposição, terrível oposição, invariavelmente permaneceram fiéis a Deus. Permaneceram fiéis a Deus. Há um texto que fala que a loucura de Deus é infinitamente superior à sabedoria dos homens. É claro que Deus não é louco, é claro que Deus não enlouquece. É uma figura de linguagem, é um recurso poético para dizer, para chamar a atenção para a perfeita sabedoria de Deus nos seus atos. Se Deus enlouquecesse por algum motivo, ainda assim, na sua loucura, ele seria infinitamente mais sábio do que toda a humanidade de todos os tempos. E nós, quando somos alcançados por essa graça, por esse favor, nós passamos a participar dessa convicção, ainda que não estejamos vivendo tudo aquilo que acreditamos ser possível, ainda que não estejamos vendo tudo aquilo que acreditamos ser perfeitamente realizável por Deus nos nossos dias, nós seguimos em frente. Ainda que enfrentemos oposição na família, no trabalho, na igreja, dos amigos, dos irmãos, seguimos em frente, porque sabemos que Deus é fiel. Sabemos que Deus não só é poderoso para. Porque dizer que Deus é todo-poderoso, alguém pode dizer parabéns para ele, que tem poder para realizar, para criar e para sustentar. Mas a Bíblia declara que esse Deus todo-poderoso também é um Deus fiel. E não fiel a nós mesmos. Porque, via de regra, ele encontrará em nós o pecado. Ele encontrará em nós, seres humanos, o medo. Ele encontrará em nós, seres humanos, a dúvida. Isso faria com que Deus simplesmente destruísse a sua criação. Ou entrasse num ciclo infindável de criação, destruição e recriação.
Deus é fiel a si mesmo, porque Deus não muda. Deus é eterno. Deus é constante, tá? Deus não tem dúvidas em relação à perfeição do plano por ele proposto e realizado e consumado por Cristo Jesus. Por isso, Deus sendo fiel a si mesmo, ele pode nos favorecer, ele pode nos abençoar. Ele pode derramar sobre nós a sua graça, o seu amor e o seu favor. Porque a base da ação de Deus não são as nossas justiças, não são os nossos méritos, não são as nossas inclinações ou intenções humanas. A base para a ação de Deus em favor da humanidade é o próprio Deus, o próprio ser de Deus, a própria justiça, santidade, perfeição, bondade em ação através da humanidade, através de Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez homem, aquele, aquele que conhece a nossa natureza, aquele que carrega os nossos fardos, aquele que suportou o peso e a justiça e a ira de Deus para nos libertar do poder do pecado, da escravidão e da morte. Por isso, a nossa fé, a nossa esperança e a nossa paciência, conforme nos diz Tiago, é até a manifestação de Jesus, o Cristo, o Senhor. Porque sem Ele, nós não temos vida. Sem Ele, nós não temos nada. Sem Ele, todas as realizações dessa vida, deste mundo, resultam em nada. Porque não há absolutamente nada nesta vida, neste mundo, que seja capaz de nos lançar para a eternidade, para a vida eterna com Deus. É Deus quem intervém no processo, na história, para nos resgatar da escravidão do pecado, que resulta na morte, nos conduzindo para o reino do amado. Porque quando ele vier, quando ele retornar, ele julgará os vivos e os mortos, concedendo a vida eterna àqueles que nele depositam a sua fé, a sua confiança, a sua esperança. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te